Oi meninas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Cantinho da Rafinha. Eu me chamo Rafaela Leá e no vídeo do passo a passo de hoje, vocês vão aprender a fazer essa linda boneca chamada Manu. Vamos ao passo a passo? Para nossa boneca Manu, a gente vai precisar de algodão cru por corpinho ou tricoline, tá? A gente vai precisar também de tricoline nas cores da sua preferência para fazer a roupinha. Então, eu tenho aqui as partes todas minhas cortadas. E aí, eu venho. Tecido algodão cru aqui eu cortei 2 vezes. O molde vai estar lá no grupo Cantinho da Rafinha, tá? Então, no molde está essa parte que é o corpinho. Vocês vão cortar 2 vezes. Os bracinhos, vocês vão cortar 2 vezes também. A cabeça, 2 vezes. E as perninhas também, 2 vezes, tá? Então, todas essas partes que são do corpo, vocês vão cortar, deixa separado. Aqui a gente vai posicionar as 2 perninhas, uma de costa para outra, tá? E aí, eu venho aqui com meu pezinho, logo, meu sapatinho que já está colado aqui, eu colei com a colinha de silicone somente. Esse aqui que eu tô usando, esse tecidinho aqui do sapatinho, é um tecido chamado feltro, mas você pode utilizar o Melton, você pode utilizar o soft, ou você também pode utilizar tecido, desde que você passe ali seu termocolante definitivo, tá? Então, eu já vim, posicionei aqui, coloquei os meus, fiz um sanduichinho aqui de sapatinho no meio e as 2 perninhas, nas 2 partes eu fiz, tá? Então, eu vou lá na máquina e eu vou costurar da seguinte forma. Eu venho aqui, vou dar retrocesso aqui no início, vou costurar essa parte todinha e vou dar retrocesso no final, tá? Já costuradinho as minhas 2 perninhas, eu vou refilar. Lembra que eu mostrei pra vocês que a gente sempre deixa uma margem de costura aqui, e aí a gente refila isso aqui, pra não ficar tão grosseiro na hora que a gente for desvirar. Feito isso aqui, e tudo desvirado, a gente vai encher, tá? E deixar reservado pra gente fazer as outras partes do corpinho. Então, a gente passa lá. Aqui, pro roxinho, a gente vai costurar toda a extremidade, de um lado a outro, retrocesso no início e no final aqui, não deixar nenhuma abertura. A mesma coisa a gente vai fazer nos bracinhos também. Vamos costurar todinho, para depois a gente desvirar, tá? Feito isso aqui, a gente vai colocar, posicionar um atrás do outro, um de costa pro outro, uma mãozinha de costa pra outra, e a gente vai riscar onde a gente vai desvirar, onde a gente vai fazer o pique para desvirar. Então, eu venho aqui, eu vou dar um risco aqui, venho aqui também do outro risco. Então, por esse risco aqui, eu vou fazer um corte e vou desvirar. Ao mesmo tempo, eu já vou passar para a cabeça. A cabeça eu costurei toda, dei o meu retrocesso no início e no final. Então, eu vou perceber que aqui a parte, qual é a parte que está mais redonda? Tem uma parte que é mais pontuda e tem outra que é mais redonda. Então, eu vou dar um pique nessa parte mais redonda, que vai ser a minha cava debaixo do meu pescocinho. Feito isso, a gente vai encher e reservar para montar o corpinho, tá? Então, quando a gente terminar aqui, a gente já vai passar aqui pro corpinho. O corpinho você vai cortar 2 vezes, tá lá no molde. E aqui você vai dar retrocesso no início, costura todinho, retrocesso no final, tá? Agora, a gente vai passar para toda a parte do vestidinho. Então, já separei aqui a minha rendinha, tá? Que eu vou grudar aqui nas manguinhas. Eu venho aqui na manga, ó, eu vou dar uma entradinha aqui, vou vincar, e eu já venho aqui com a minha rendinha aqui da minha preferência, e eu vou encaixar aqui, tá? Então, essa rendinha aqui pode ser trocada por qualquer outra rendinha que vocês gostem, tá? Pode ser um gripe, pode ser uma outra tipo de renda. Aqui fica a critério de vocês, tá? Então, eu vou costurar aqui reto as 2 partes, tanto essa quanto essa. Terminado isso aqui, já costurei aqui as minhas bordinhas, eu vou deixar separado aqui e a gente vai passar pra blusinha. Então, a blusinha a gente vai cortar 2 vezes, vai estar lá no molde também. Aqui nos ombros, eu vou costurar daqui até aqui, com retrocesso no início e no final, a mesma coisa daqui até aqui. Feito isso aqui, essa costurinha aqui dos ombros, do vestidinho, eu venho aqui, abro, e aí eu vou abrir ao meio aqui, ó, eu vou achar o meio aqui, vou vincar nesse vinco aqui só de um lado, tá, meninas? Só de um lado aqui nesse vinco, eu venho aqui com a minha tesoura e vou cortar
para abrir, que vai ser aqui onde a gente vai encaixar os botões lá quando a gente fazer a finalização. Então, eu venho com um tecidinho aqui da mesma cor, ou eu posso colocar um viés daquele pronto e vou passar aqui em toda essa parte, tá? Feito isso, costuramos aqui em toda a volta aqui com o nosso tecidinho. Lembrando que vocês podem passar aqui um viés daquele pronto mesmo, tá? Essa costurinha aqui é onde a gente vai encaixar os botões, tá? Sem essa costurinha aqui, sem esse acabamento aqui na borda, não tem como a gente encaixar os botões aqui. No caso, a gente vai usar os botões Rita, tá? Então, agora a gente vai prender as mangas. Aberta aqui a minha blusa. E essa parte aqui da manga é o ombro. Essa parte aqui embaixo, aqui, fica abaixo da manguinha dela, né? Da mão dela. Então, aqui, eu quero essa ponta aqui embaixo. E essa ponta aqui de cima, né, que é a ponta do meio, eu quero aqui nesse encontro de costura. Então, eu venho aqui e essa outra ponta eu venho aqui. Isso aqui que sobra da manga, né, eu venho e faço uma pince aqui. Então, eu vou fazer isso aqui desse lado e do outro lado da outra manga também. Feito isso aqui, a gente vai achar aqui os encontros de costura, ó. Achei aqui no meio e achei aqui na ponta. Então, eu venho aqui com meus clippers, coloco aqui. E aí, vocês vão vendo que a blusinha já vai se moldando, tá? Então, faço aqui esse encontro e aqui também. E aí, vocês já vão percebendo que a blusinha já está quase pronta, ó. Aqui eu vou costurar daqui, vou dar essa volta aqui e acabar aqui. Então, retrocesso no início e no final, dos dois lados eu passo essa costura, tá? Feito isso aqui, a gente já tem a nossa blusinha aqui pronta, a gente vai deixar reservada aqui e a gente vai passar pra sainha. Então, a sainha tá lá, também no molde, vocês vão cortar 2 vezes, o molde vai estar desse tamanho, vocês vão cortar 2 vezes ao comprido, tá? Então, eu venho aqui e eu vou colocar também na bordinha aqui da minha sainha, a minha rendinha, que foi da minha preferência aqui, tá? Feito isso aqui, eu vou colocar a minha saia, tá? Que está toda pronta aqui, dentro aqui nessa parte da minha blusa. Então, para colocar aqui, eu deixo uma marca aqui de meio centímetro de fora para dentro. E aí, eu encaixo a minha blusinha. E aí, conforme eu for costurando lá na máquina, eu vou fazendo umas pinças. Se vocês quiserem, vocês podem franzir toda, depois vocês encaixam, tá? Fica a preferência de vocês. Feito tudo isso aqui, ó, meu vestidinho já tá quase pronto. Eu vou achar o encontro aqui da costura daqui de trás com o outro lado da costura de trás. Então, eu venho aqui, vou colocar um clipper pra juntar. E aqui também eu vou colocar as duas pontinhas. Então, eu venho aqui nesse meio e eu encaixo aqui a minha etiqueta, tá? Passo uma costurinha reta daqui pra aqui, retrocesso no início e no final. Feito isso aqui, nosso vestidinho já vai estar pronto, tá? Só falta a gente colocar os botões, mas a gente vai deixar reservado para montar o corpinho. Vocês vão enchendo, meus amores, e aí vocês vão percebendo que aqui, a bordinha aqui do sapatinho vai estar bem cheinho, bem redondinho. Então, eu vou colocando aqui o enchimento, e eu quero que eu deixe aqui 1 centímetro aqui, sem encher, que vai ser a parte que a gente vai encaixar lá no corpinho da nossa boneca, tá? Então, vou enchendo as duas partes e ficando assim. Vocês vão encher toda a parte da cabecinha, e aí vocês vão deixar aqui, essa parte aberta, que vai ser onde a gente vai encaixar o pescoço. Então, vocês têm que colocar bastante enchimento, tá? Para que ela fique bem redondinha. Aqui no corpinho, eu deixei aqui 1 centímetro também, como a gente deixou lá no pezinho, né? Nas perninhas. Então, eu venho com esse 1 centímetro que eu deixei, coloco aqui pra dentro, tá? E aqui vai ser a parte onde eu vou encaixar as minhas perninhas. Então, vou encaixar da seguinte forma. Aqui eu venho e coloco 1 centímetro aqui pra dentro de tecido, e eu vou encaixar as perninhas da seguinte forma. Eu vou encaixar essa parte aqui das perninhas, ó. Aqui tá o sapatinho, aqui tá a perninha. Então, a parte da perninha eu vou encaixar bem no cantinho aqui, tá? Da perninha. Aí, eu venho com alfinete aqui, coloco, tá? A outra eu encaixo aqui também, tá?
Então, as duas pernas ficam bem encaixadinhas, uma com a outra. Não tenho que colocar nem margem, nem nada. Elas são todas as duas, uma encaixadinha na outra, para que fique dessa forma, tá? Então, eu vou lá na máquina, costuro daqui até aqui, retrocesso no início e no final, e passo outra costura. Então, eu passo 2 vezes a mesma costura aqui, para poder ficar bem reforçada aqui essa parte. Feito isso aqui, né, essa costurinha, agora eu venho com agulha e linha, aqui eu coloquei uma linha 10, tá? Coloquei só 2 perninhas, e hoje a gente vai encaixar o pescoço. Então, o pescoço, ele vai ser encaixado exatamente aqui, nesse buraquinho onde a gente deixou, tá? A gente só coloca só um pouquinho do tecido pra dentro, tá? E aí, a gente vem com pontos invisíveis. Então, eu venho com pontos invisíveis da cabeça para o pescoço, tá? Lembrando de que, para quem não sabe como é que faz esse ponto invisível, a gente tem lá no nosso Instagram uma aulinha sobre pontos invisíveis, tá? Como vocês fazerem esse ponto invisível, tá bom? Então, corre lá, aproveita, começa a nos seguir. Feito isso aqui, que a gente grudou cabecinha aqui no corpinho, eu venho aqui com a minha linha 10, eu coloquei 4 pernas e um agulhão, tá? Então, eu encaixo aqui, saio aqui e fica aqui presinho já no meu bracinho. E aí, eu posiciono aqui mais ou menos onde eu vou encaixar, tá? Então, eu venho aqui, encaixo pra sair do outro lado. Ó, saindo do outro lado, eu venho aqui e vou pegar o outro bracinho. Então, eu venho, encaixo aqui pra sair do outro lado também. Então, um bracinho vai sair do outro lado, o outro também. E nesse aqui, agora, a gente prende com essa mão aqui, a gente prende os 2 bracinhos e faz esse vai e vem aqui de costura. Então, eu entro aqui, saio do outro lado várias vezes isso, porque a gente quer que o bracinho fique bem presinho aqui, para que a criança não consiga soltar, nem nada disso, né? Conforme ela for brincando, for mexendo, esses braços são articulados, então, a gente quer que fique bem fechadinho. Se vocês quiserem colocar um botão aqui, para ficar mais bonitinho, vocês podem também colocar um botãozinho, tá? Fica a preferência de vocês e o gostinho de vocês, tá bom? Então, isso, a gente vai colocar aqui nossos botõezinhos Rita. Então, eu venho aqui, eu venho com o meu agulhão, tá? E aí, eu marco mais ou menos onde eu quero, saio, que é pra facilitar o meu botão de entrar. Então, eu venho aqui, vou encaixar. O botão que eu escolhi aqui é um botão número 10. Eu escolhi aqui na cor vermelha. E aí, eu vou lá no balancinho e grudo esse botão, tá? Feito isso aqui, a gente vai vestir a nossa boneca, tá? Então, a gente começa aqui pelo pezinho, encaixa um pezinho, coloca o outro. Se vocês quiserem, vocês podem colocar uma calcinha, fazer vários tipos de calcinha para colocar nela e compor aí quando você for vender, tá? Então, agora a gente vai partir pro cabelinho aqui dela. Aí, na casinha de vocês, vocês separam uma lã da sua cor aí, da sua preferência. Aqui eu separei uma cor aqui meio mostarda, tá? E aí, eu coloco aqui, já posiciono aqui onde eu vou encaixar, que eu quero que o meu cabelinho fique de lado, né? Então, eu venho aqui, encaixo ele aqui de lado e a outra parte aqui também. Então, eu cubro exatamente essas partes aqui, que são as partes das bochechas. Então, eu venho aqui, coloco um pouco de cola e eu já vou encaixar aqui onde eu quero, tá? Dou uma segurada, porque cola quente, já falei a vocês, que a gente costuma fazer, passar e segurar, que é pra cola fixar ali. Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó, só pra dar uma liga aqui, quando eu for colocar esse cabelo aqui, ó, na frente, tá? Pra ele não ficar desarrumado. Então, eu venho aqui, dou uma penteada com a mão mesmo, tá, meus amores? E aí, jogo lá pra trás. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Eu venho aqui, jogo um pouquinho de cola, passo esse cabelinho lá pra trás, tá?
E aí, eu já vou ajeitando para que ele fique lá atrás todo arrumadinho, ó. Quando eu vir aqui, eu vou encaixar esse cabelinho totalmente aqui, tá? Então, eu vou encaixar um lado com calma, passa um pouquinho de cola e eu já vou encaixar esse ladinho aqui e grudar aqui todos esses cabelinhos, ó. Já vou deixando ele todo arrumadinho, tá? A outra parte, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu venho e vou grudar em cima desses aqui que eu fiz, tá? Então, eu venho aqui, grudei a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Embaixo e aqui em cima. Então, grudei, dei uma segurada, que é pra poder colar. E aí, eu vou partir pros meus caixinhos, ó. Minha frente já tá toda arrumadinha, tá? E aí, vou partir pros meus caixinhos. Fiz caixinhos aqui no tamanho de 8 centímetros, 20 voltas aqui eu fiz, tá? Então, eu fiz vários caixinhos, e aí eu vou grudando eles assim, todos em pé. Então, eu venho aqui, colo um pouquinho, e vou começar daqui, ó. Colo um pouquinho, e faço. Passo um pouquinho de cola, e aí coloco. A minha frente aqui já está toda arrumadinha. Aí, eu vou partir para a parte de trás e eu vou preencher aqui todinho de cabelinho. Preenchido todo o cabelinho atrás e na frente, a gente vai partir pro rostinho. Antes disso, a gente vai colocar aqui um lacinho da sua preferência, algo que você goste que enfeite aqui, tá? Então, feito isso aqui, eu vou pegar meus lacinhos aqui que eu já tenho pronto. E vou grudar aqui no pezinho da minha boneca, de um lado, um do outro. E vou grudar um maiorzinho aqui, fazendo esse composê aqui na cabecinha aqui dela, no cabelinho aqui dela, tá? Então, eu faço aqui ou um lacinho ou 3, tanto faz. Aí, fica a preferência de vocês, tá? Então, feito isso aqui, agora a gente vai pintar o nosso rostinho. Para a pintura desse rostinho, a gente vai precisar de tinta de tecido na cor aqui marrom, na cor branca para dar iluminação. Vamos precisar de blush, vamos precisar de um pincel também de blush, tá? Vamos precisar de caneta micron, vermelha e marrom. Vamos precisar de um boleador. E aqui eu tenho um auxílio de uma reguinha, tá? Que eu uso aqui bastante no ateliê. Então, eu vou começar aqui pelo blush. Eu venho aqui com meu blush, eu boto um pouquinho de pó. E aí, vocês estão vendo que o pincel tá bem sujinho, então eu tiro o excesso aqui comigo. E aí, eu passo aqui nas bochechinhas dela, ó. Depois, eu venho nesse mesmo excesso que eu tenho aqui na minha mão e vou passando aqui, tá? Se você tiver um blush mais claro aí na casa de vocês, vocês podem colocar, tá? Aqui, porque eu só tenho esse na cor pêssego, né? E aí, acaba que a boneca fica, se a gente não tomar cuidado, fica bem sujinha mesmo, por conta do blush, tá? Então, eu venho aqui, passo aqui pra deixar as minhas bochechas rosadinhas e guardo. E aí, eu venho aqui agora com a minha caneta micron marrom e eu vou marcar o narizinho aqui com minha parte menor aqui da minha reguinha. Ao mesmo tempo, eu já venho aqui e já vou encaixando aqui os meus olhos. Já vou riscar aqui o tamanhozinho dos meus olhos que eu quero aqui pra essa boneca, tá? E aí, eu venho aqui e marco a boquinha, que é uma gota, ó, uma gotinha. Venho com a minha caneta pra preencher, minha caneta aqui de tecido. Preencho. Se vocês não tiverem a caneta de tecido, vocês podem preencher com tinta também de tecido, tá? Venho aqui com minha tinta marrom. Feito isso aqui com a minha boquinha, eu venho com a minha tinta marrom e o boleador, tá? Então, eu venho aqui, passo um pouquinho aqui no meu boleador, e aí eu venho diretamente aqui no meu olhinho. O boleador é bom, meninas, porque ele já vem retinho, né? Ele já vem todo arredondado aqui. E ele já vai fazendo todo o trabalho sozinho, tá? Então, o boleador é maravilhoso por conta disso.
Venho com a parte mais fina do meu boleador e aí eu vou espalhando aqui em movimentos circulares a minha tinta, tá? Para que ela fique toda preenchida ali onde a gente riscou, tá bom? Então, eu venho aqui, faço esses movimentos circulares, preencho, vejo se o outro lado tá do mesmo tamanho, porque como a gente faz esses movimentos circulares, acaba que vai aumentando um pouquinho. Então, observo bastante para ver se tá todos os dois do mesmo tamanho ali. E aí, pronto. Finalizado isso, a gente espera essa tinta secar pra gente dar o ponto de luz. Enquanto isso, eu venho aqui com a ponta também do meu boleador e eu vou pincelar um pouquinho aqui na ponta do meu narizinho. Então, eu venho aqui e vou marcar aqui meu narizinho da minha boneca com um pouquinho de blush, tá? Vou colocar umas sardas aqui nela, mas aí fica a critério de vocês, se vocês gostam. Vou já pintar aqui. Então, eu venho, puxo aqui pra baixo, já faço essa pintura aqui dos cílios, ó. Já faço essa pintura dos cílios, faço minha sobrancelha. Tá? E aí, eu já puxo aqui e faço aqui toda essa partezinha aqui do olhinho, tá bom? Então, eu venho aqui agora com o meu branco, já secou. E eu venho aqui com a parte do meu boleador menor, dou meu ponto de luz aqui em cima, dou do outro lado também, tá? Dou um ponto de luz na minha bochecha. E agora, eu venho com a ponta do meu agulhão e eu vou dar só um pinguinho aqui embaixo desse pontinho de luz que a gente deu, só para dar uma iluminação aqui no nosso olhinho diferente, tá? Então, pronto, meninas. Nossa boneca tá pronta, tá? Só vocês arrasarem nas combinações. Gostaram, meus amores, do nosso passo a passo de hoje? Se vocês gostaram, curtam aqui nosso vídeo, compartilhem, comentem, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. E se vocês quiserem aprender uma bolsinha berço para combinar com essa boneca, assistam a aulinha lá da Tuca no canal do Tuca Ensina, tá? Ela vai ensinar uma lindeza de uma bolsinha para vocês compor essa bonequinha. Então, um beijo muito grande, até a próxima!